Graça e paz, embaixadores do Rei Arautos, vocês, especialmente aí o Cristo, o Bernardo, Samuel, Pedro, Lucas, Cauã e Keile. Vocês alcançaram o segundo nível, né, na nossa embaixada. Vocês completaram aqui o manual do escudeiro. E agora a gente vai começar os estudos do manual do Arauto. O posto de Arauto, né, é o nosso segundo posto dos embaixadores do rei. Lembrando que o primeiro posto é o posto de escudeiro, o qual os senhores foram no ano anterior. Em seguida, tem o posto de arauto, que é o posto que vocês estão atualmente. Na sequência, a gente tem o terceiro posto, que é o embaixador sênior, e o último posto, embaixador emérito. Os postos, eles não são uma designação de autoridade uns sobre os demais, mas eles são compostos de atividades, né, e de conhecimentos que são adquiridos ao longo do tempo. Então, ao final dos nossos estudos, a gente faz um reconhecimento de postos. Aquele que tiver, né, o aproveitamento, né, de conhecimento em relação a esse posto, então vai ser reconhecido o seu posto a um posto acima. Nosso primeiro estudo, né, do nosso manual do Arauto, a gente tem a seguinte explicação, né? A seguinte denominação. O arauto, ele é um mensageiro. Ele é a pessoa que é enviada pelo rei para anunciar uma mensagem. Então, o que seria um embaixador arauto, né? Ele é um mensageiro pessoal do rei Jesus Cristo, né, para cumprir a grande comissão. Lá em Marcos 16:15, foi uma mensagem que Jesus deixou aos discípulos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O embaixador arauto possui um emblema. O seu emblema é a faixa, apenas a faixa, né? O emblema do posto anterior que vocês estavam, que era o embaixador escudeiro, o emblema era o escudo, né? E ao longo dessas 10 lições desse novo manual, a gente terá também uma avaliação, como foi feito no ano passado. A gente, dentro aqui da nossa curta lição, a gente tem aqui 4 pontos chaves, né, sobre a importância de anunciar a mensagem de Cristo, fundamentais do Evangelho. O nosso primeiro ponto fundamental está fundamentado em Romanos 10:13, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nosso primeiro ponto é buscar a Deus. O nosso segundo ponto é confessar os pecados. Nossa referência bíblica está em 1 João 1:9, e diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso terceiro ponto, chave do Evangelho, é abandono dos pecados, né? Que está em uma referência bíblica em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. E o nosso quarto ponto-chave é crer em Cristo, né? O versículo base, João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ok? Esse daqui é o maior desafio de ser um arauto do rei Jesus, de apregoar o evangelho do reino para o mundo, né, que está perdido. A gente a gente também tem essa referência muito importante, inclusive a maioria das campanhas de missões, esse texto é retomado, que é João 3,16. O Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para a gente não deixar, né, de praticar, vou estar encaminhando um link do Socrative para vocês fazerem esse questionário online, né, dos conhecimentos. Não deixem de
ler a lição do manual. Algumas perguntas estão relacionadas ao conteúdo que a gente já viu, né, no ano anterior, e os meninos que estão há mais tempo, Cristo e Bernardo, de anos anteriores, estão nada demais para complementar 10 perguntas apenas, esse questionário, conto com a participação, colaboração de vocês, participação, certo? Mas essa ainda não é a atividade da tarefa de vocês. A tarefa de vocês dessa semana, né, está aqui na página 9 do nosso manual. Né? Chegou a hora de praticar, então você vai estudar alguns versículos do conjunto dos 4 pontos chaves da mensagem do Evangelho. Você pode também estudar os demais versículos aqui da página 8, né? E da página 9. João 3,16, Mateus 28, 19 e 20. E a tarefa de vocês é trazer uma mensagem. Uma mensagem não tem tempo, né? Pode ser de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, a que Deus colocar no seu coração. O desafio para vocês é preparar uma mensagem e trazer na nossa próxima reunião da Embaixada. Certinho? Fique com Deus e até a nossa próxima aula.